Notícia para o ministro Alexandre de Moraes. A Magnitsky é para a vida inteira. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos Magnitsky. Mas que domingo mais Magnitsky que é esse, hein? Olha, e ele vai ficar mais Magnitsky ainda, não só com as manifestações por todo o Brasil, mas também com essas informações quentinhas que eu vou trazer para vocês hoje. E já deixo aqui um spoiler para deixar vocês animadíssimos. A aplicação da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes é praticamente para a vida inteira. E mesmo que algum dia, por algum milagre, o ministro consiga sair dessa lista, para que os efeitos da Magnitsky sumam de vez, pode demorar aí quase uma década. Gente, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele não calculou muito bem não essas apostas que ele ficou dobrando, uma atrás da outra, contra o presidente americano Donald Trump. Bora entender tudo sobre esse verdadeiro inferno astral que Moraes está sofrendo, que ele trouxe sobre si com seus abusos e com agora a aplicação da Magnitsky com essa reportagem aqui especial do Estadão. Confere aí comigo. Lei Magnitsky aplicada por Trump contra Moraes atinge bancos fora dos Estados Unidos e raramente é revertida. A lei global Magnitsky, usada pelo governo Donald Trump contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é raramente revertida e provoca efeitos que vão além dos Estados Unidos, atingindo também bancos e empresas de outros países. Levantamento da Universidade Nacional da Austrália, que acompanhou os 20 primeiros sancionados pela lei entre 2017 e 2020, mostra que apenas 2 foram removidos da lista e que, mesmo nesses casos, as restrições continuaram válidas por até 7 longos anos. Pessoal, bora fazer aqui uma continha bem rápida. 2025 é o primeiro ano do governo Trump e ele tem mais 3 anos no poder. Digamos que, no pior cenário para a direita e melhor para o ministro, os democratas vençam a eleição presidencial de 2028 nos Estados Unidos e tirem o ministro Alexandre de Moraes da lista de sancionados. Os efeitos das sanções vão durar pelo menos até 2035. 2035. Agora vamos ser um pouquinho mais otimistas, para a direita, é claro. Vamos dizer que em 2028 o vice do Trump, o J.D. Vance, ou então outro candidato republicano, venha e vença as eleições americanas. Vão ser mais 4 aninhos de Moraes com a Magnitsky no couro. Mas, se o J.D. Vance ganhar a reeleição em 2033, e aí? Aí são pelo menos 18 anos no total, 18 anos de Magnitsky para Moraes. Ou seja, mais 3 de Trump, 8 de Vance e 7 defeitos que continuam a ser sentidos após a revogação. Isso sem falar na possibilidade de, mesmo os democratas ganhando alguma dessas eleições, Moraes continuar na lista mesmo assim. Afinal de contas, como a gente viu, é extremamente difícil de sair da lista mesmo quando existe uma mudança de governo lá nos Estados Unidos. Sem falar na possibilidade de os republicanos ganharem mesmo depois de um J.D. Vance ou de um outro republicano. O que normalmente acontece, gente, quando sai governo e entra governo, é os nomes continuarem na lista. Resumo da ópera. Há uma boa probabilidade de que Moraes vai ser sancionado pela Magnitsky para sempre. É igual casamento, Moraes. É para a vida toda. Bora continuar lendo a avaliação de especialistas. Dá uma olhadinha aqui no que disse um deles. Olha aqui. O que constatamos é que raramente uma punição desse tipo é revertida e, quando ocorre, leva anos, com efeitos que podem continuar mesmo após a exclusão formal da lista. Agora dá uma olhadinha aqui em outro especialista. Mesmo nesse caso, com forte contestação diplomática, o processo de exclusão da lista pode demorar, talvez só ocorra em um próximo governo, e isso se o Brasil voltasse a aproximar dos Estados Unidos. Como se trata de uma aplicação excepcional, haveria margem para uma retirada também fora do padrão, mas não é esse cenário o mais provável, afirma. Presta atenção, gente. Como foi uma inclusão excepcional, existe uma margem para retirada, mas não é o cenário mais provável. Olha o que aconteceu com o senador da República Dominicana, que também foi sancionado pelos Estados Unidos com a Magnitsky. Dá uma olhadinha aqui, ó. O caso do então senador dominicano Félix Bautista, que foi monitorado pelos pesquisadores, ajuda a dimensionar esse tipo de impacto. Embora tenha sido sancionado por corrupção em 2017 na República Dominicana, bancos e parceiros comerciais de países da América Central, do Caribe, da Europa, da Ásia passaram a encerrar contratos não apenas com ele,
mas também com a sua família, incluindo contas em nome da esposa e empresas controladas por seus filhos. Olha, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas quanto mais eu leio sobre a Magnitsky e quanto mais eu trago informações sobre isso aqui para vocês, mais eu penso como eu não queria, nesse momento, de forma alguma, estar na pele do ministro Alexandre de Moraes. Mais eu penso em todas as injustiças que ele praticou. E mais eu tenho um sentimento de que alguma justiça chegou. Não toda a justiça, porque a gente precisa de impeachment, mas alguma justiça, por mais improvável que fosse, por mais difícil que fosse. Isso renova as nossas esperanças e as nossas forças. Que você possa ter um domingo abençoado e abençoador, em que você possa investir tempo para fortalecer seus relacionamentos, tanto vertical com Deus, como horizontal com as pessoas que você mais ama. E que nós possamos hoje não só nos manifestar nos diferentes lugares do Brasil, mas também orar pelo nosso país e pelas pessoas que nós amamos, o que são duas coisas que se relacionam. Que nós possamos orar e agir por um lugar melhor para todos nós vivermos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.